Fala galera, beleza? Professor Leonardo aqui trazendo para vocês um resumo super rápido do que foi o período regencial no Brasil. O período regencial se inicia em 1831 e vai até 1840 com o golpe da maioridade. Em 1831, Dom Pedro I abdica do trono do Brasil. Desse modo, a Constituição previa que seu filho assumisse o trono. Só que ele só tinha apenas 5 anos, era uma criança, então não poderia assumir o trono, certo? Então, a Constituição ainda previa que um parente próximo fosse o regente até que o garoto completasse seus 18 anos. Só que esse parente próximo também não existisse. Então, o que é que ficou acordado? Uma regência trina foi instaurada, 3 pessoas sendo deputados e senadores. Quem eram os grupos políticos presentes no Brasil nessa época? Você tinha os restauradores, que eles eram absolutistas, eles queriam a volta de Dom Pedro I ao trono do Brasil. Só que isso não aconteceu, porque o Dom Pedro I ele faleceu em 1834. Então aí você já descarta ele. Você tinha também os liberais exaltados, que queriam maior autonomia nas províncias, alguns deles, inclusive, eram monarquistas, já queriam essa experiência republicana no Brasil. Eles queriam uma maior descentralização política e também queriam o fim do poder moderador. Você tinha também os liberais moderados, que queriam uma monarquia parlamentarista, que era já o modelo governamental que estava presente no Brasil naquela época. E eles eram basicamente a elite agrária brasileira, latifundiária, escravocrata, e queriam manter seus privilégios. Eles também defendiam uma descentralização, mas uma descentralização controlada. Ainda em 1831, foi decretada uma regência trina provisória, composta por um restaurador, um moderador e um membro do exército. Os liberais exaltados ficaram de fora. E nessa regência trina provisória foi decretado o fim do poder moderador também. E ainda em 1831 começou a regência trina permanente, essa que vai até 1835. E um dos personagens mais importantes desse período é o padre Antônio Feijó, que era ministro da Justiça nessa regência trina permanente. Por quê? Ele foi o responsável por criar a Guarda Nacional e implementar o ato adicional. O que foram isso? A criação da Guarda Nacional foi feita para conter as revoltas e levantes populares que estavam ocorrendo no Brasil naquela época. Agora você me pergunta, professor, mas o exército não dava conta de conter esses levantes? Não, porque o exército brasileiro nessa época era totalmente desorganizado. E alguns militares, especialmente os de baixa patente, acabavam desertando e indo para o lado dos revoltosos, ficando contra a coroa. A Guarda Nacional era composta pelos cidadãos que eram homens de 21 a 60 anos, não é? Eles eram o eleitorado brasileiro, então você tinha aí latifundiários, os donos de terra, porque para votar, já que o voto era censitário, você tinha que ter uma certa quantia de renda anual. E o ato adicional foi o quê? Nada mais que ele instituía, em 1834, que seria uma regência una, não mais uma regência trina. Seria uma regência una, com o regente sendo eleito pelo parlamento, entre deputados e senadores. E também dava mais autonomia às províncias mais autonomia às províncias brasileiras. Elas não tendo que depender tanto do poder central. Desse modo, os liberais moderados se separaram em 2 grupos, entre progressistas e regressistas. Os progressistas eram aqueles que apoiavam o ato adicional e os regressistas eram aqueles que eram contra o ato adicional. Desse modo, a primeira regência una foi de 1835 até 1837 e quem foi eleito o regente nessa época foi o padre Antônio Feijó. E de 1835 a 1837 ficou a primeira regência una. E o eleito para ser o regente foi o padre Antônio Feijó.
Nessa época, com o advento do ato adicional e tudo mais, estouraram várias rebeliões em todo o território nacional. Algumas das mais famosas e que duraram mais foram a cabanagem e a Guerra dos Farrapos, que essa inclusive só vai ser resolvida depois que o imperador Dom Pedro II chega ao poder, ok? E sofrendo grandes pressões dos conservadores, o padre Antônio Feijó, em 1837, deixa o cargo. Ele, de 1831 até 1837, ficou conhecido como Avanço Liberal. Após isso, em 1837 ainda, até 1840, houve a regência Una de Araújo Lima, um conservador que, por meio da lei interpretativa do ato adicional, revogou todos os aspectos progressistas que o ato adicional tinha com relação à autonomia das províncias em relação ao poder central, em relação à coroa. Essa época ficou conhecido como regresso conservador. E nisso, muitas pessoas da população e do parlamento achavam que essas revoltas só poderiam ser contidas com a figura do imperador, forte no comando, liderando seu país. Então, desse modo, foi antecipada a maioridade de Dom Pedro de 18 para 14 ou 15, para 14, 15 anos, ali em 1840, e ele foi coroado como imperador do Brasil. Isso ficou conhecido como o golpe da maioridade. Resumo feito. Espero que tenham gostado. Obrigado.